Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel Alencar, eu sou pastor e professor de teologia e é aqui que eu compartilho um pouquinho dos meus conteúdos de teologia, leituras, estudos bíblicos. E se te interessa esse tipo de conteúdo, já segue o canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você não ficar de fora do que está chegando aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre uma pergunta que eu recebo várias vezes. É muito comum alguém chegar aqui na igreja, principalmente vindo da Igreja Católica, e faz essa pergunta: por que que a Bíblia de vocês tem menos livros? Vocês têm 7 livros a menos. E aí eu sempre tenho que explicar o porquê que isso acontece, e esse vídeo aqui é exatamente sobre isso. Para a gente continuar com essa conversa, você precisa conhecer um termo. O termo é cânon, canonicidade. O que que significa cânon? Significa régua de medir. Só para você entender, o nosso Antigo Testamento, o Antigo Testamento da Bíblia protestante, é exatamente o mesmo livro que os judeus têm como a sua Bíblia. Eles vão chamar de Tanakh, que é o Antigo Testamento completo, vai de Gênesis a Malaquias. A única diferença que nós temos entre a Bíblia hebraica e a Bíblia em português, por exemplo, a Bíblia protestante, o Antigo Testamento protestante, é a organização dos livros. Na nossa Bíblia, a gente vai de Gênesis a Malaquias e você vai perceber que os profetas, eles vêm depois dos livros poéticos. Na Bíblia hebraica, essa ordem é invertida. Os livros poéticos, eles vêm em outra parte e os livros proféticos em outra parte. E assim por diante, tá? Mas os capítulos, versículos, são exatamente a mesma coisa. Por que que isso é importante? Porque isso é o que a gente vai chamar de cânon, ou seja, essa é a régua de medir. Esses são os livros que a história da igreja, desde o judaísmo, sempre considerou como os livros inspirados por Deus e que compõem a Bíblia, que fazem parte da canonicidade bíblica. Por outro lado, a Bíblia Católica ela tem 7 livros que foram adicionados, tá? E eu vou explicar como é que aconteceu essa adição. São Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Sirácida, tá? São 7 livros que foram adicionados. Esses livros, eles são chamados ou de apócrifos ou de deuterocanônicos. No fim é a mesma coisa, basicamente. Mas aqui você vai ver essa palavrinha de novo, cânon. Deuterocanônicos significa não é do cânon ou é de fora do cânon. Em outras palavras, eles foram adicionados. Agora, como é que isso aconteceu e por que que isso é importante? Assim você vai conseguir entender a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A nossa história começa no fim de Malaquias. Entre o fim de Malaquias e o início de Mateus, existe um período de tempo de aproximadamente 450 anos, que nós chamamos de período intertestamentário, ou seja, período entre testamentos, entre Antigo e Novo Testamento. Também é chamado de o período do silêncio de Deus. Da onde vem esse nome, silêncio de Deus? Vem da ideia de que nesse período de 450 anos, Deus fechou o cânon. Ele decidiu que durante esse tempo ele não traria novas revelações, ele não traria novos oráculos proféticos direcionando o povo, porque o que eles precisavam saber antes da vinda do Messias estava completamente dito, já claro em todos os profetas. Então Deus não tem revelação em todo esse período e ele fica calado, vamos dizer assim, no sentido de revelação bíblica até a vinda do Messias. Agora, nesse mesmo período, historicamente, vão acontecer uma série de sucessões de impérios. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem um pedaço dessa sucessão que é muito necessário você saber, porque é daí que vai vir a história dos apócrifos. Tem um cara que ele é chamado de Alexandre o Grande. Provavelmente quando você estudava história no colégio, você viu sobre ele. Ele vem de um império chamado Macedônico, que estava em ascensão, e futuramente vai se chamar Império Grego. Mas basicamente Alexandre o Grande, ele em 13 anos conquistou uma porção de território absurda, uma coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Dentro dessa porção de território estava Judéia, Galiléia, Pérea, Samaria, pedaços de território que compunham Israel. Israel não tinha, você não pode pensar neles como uma nação igual a gente pensa hoje, o país Israel. Mas esses territórios, eles compunham Israel igualzinho a gente tem basicamente hoje. E Alexandre o Grande acaba tomando esse território entre vários outros. Só que Alexandre o Grande teve um professor, um tutor, um mestre chamado Aristóteles. Você também já ouviu sobre esse cara na sua aula de filosofia, aquele mesmo, o filósofo Aristóteles. E Aristóteles ele tinha uma ideia que a gente chama essa ideia de helenização. Qual que era a ideia de Aristóteles? É que seria muito bom para a humanidade se a gente conseguisse no mundo inteiro estabelecer a mesma língua,
a mesma cultura, talvez a mesma moeda, a mesma religião, basicamente nivelar todo mundo socialmente por meio cultural e linguístico, a mesma filosofia, o mesmo padrão de estudo e assim por diante. Alexandre o Grande, ele, sendo aluno de Aristóteles, acaba absorvendo essas ideias. E quando ele conquista o seu território, ele decide implementar a helenização. Em outras palavras, vamos fazer com que todos os nossos territórios, esses territórios que são nossos súditos, eles tenham a mesma língua que a gente, as mesmas leis, a mesma cultura e assim por diante. É nesse cenário que o grego ele vai começar a tomar conta de todo aquele cenário do Oriente, onde todo mundo vai começar a falar grego. E aí o grego da época ele é chamado de grego koiné, ou grego comum. Por que que vem esse nome? Porque esse era o idioma do comércio, ou seja, se você quisesse participar de qualquer tipo de comércio dentro daquele império, ou com aquele império, você precisaria falar grego. E isso acaba se tornando basicamente a linguagem mãe de todo o império de Alexandre o Grande. Agora, em todo esse cenário de uma sucessão incessante de impérios, porque eu estou só mencionando um dos impérios aqui, que é o Império Grego, mas Israel passou pelo domínio de outros impérios no decorrer desse tempo, aconteceu uma certa instabilidade com relação à segurança de Israel ficar no seu território. Então, frequentemente, eles eram exilados, voltavam para o seu território, eram escravizados, sofriam e assim por diante. E essa insegurança de permanecer no seu território fez com que muitos judeus decidissem que eles não voltariam mais, eles viveriam em outras porções do império. Eles viveriam em outras cidades e assim por diante. Basicamente, eles absorveriam toda essa ideia helenística. Vou morar em outra cidade, não vou mais ter contato com o meu povo mesmo, vou adotar a língua deles, a moeda deles e assim por diante. Então, esses judeus são chamados de os judeus da diáspora, aqueles que ficaram fora do território de Israel. Eles falavam grego e o helenismo estava começando a tomar conta. Muitos desses judeus, imagina, se você cresceu em outro país, o seu filho provavelmente ele vai perder mais ainda do seu dialeto, da sua linguagem, do que você já perdeu saindo do seu país. O filho dele mais ainda e assim por diante. Depois de 2, talvez 3 gerações, esses judeus já nem estavam mais falando hebraico. O hebraico foi praticamente perdido em todo esse período e o grego tomou lugar. Só que esses judeus tinham que lidar ainda com a questão da religião, e o Antigo Testamento ele era escrito em hebraico. Agora, como é que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos se os meus filhos não sabem hebraico? Nesse sentido, foi necessário então uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. E é nessa tradução que vão aparecer esses livros extras. Durante os anos que se seguiam, então, esse processo de helenização fez com que vários judeus tivessem como sua língua, nova língua materna, agora o grego. E eles viam a necessidade de uma Bíblia em grego. E em meio a tudo isso, uma cidade ela começou a ganhar proeminência em todo esse império grego, que é a cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria, no Egito, estava debaixo do jugo do Império Grego. E lá tinha uma espécie de um rei, um governador chamado Ptolomeu. Ptolomeu, ele decidiu fazer a maior biblioteca do mundo com todos os compilados possíveis das maiores obras do mundo. E uma dessas obras que ele queria que tivesse em sua biblioteca era exatamente a Bíblia hebraica. Para isso, então, se juntam 72 homens e eles vão pegar toda aquela Bíblia hebraica e vão traduzir ela agora para o grego. E isso é daí que vem o nome Septuaginta. Essa Bíblia ela vai ter o nome de Septuaginta, de 72. Esses 72 homens se juntam então, coletam todas as informações que eles precisam para fazer essa tradução. Mas no processo dessa tradução, foram inseridos livros que não estavam na Bíblia hebraica, mas foram colocados porque esses livros contavam uma grande parte da história do povo nesse período de silêncio intertestamentário, como por exemplo o livro de 1ª e 2ª Macabeus, que fazem parte desses 7 livros extras. Então nesse processo de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, esses 7 livros foram inseridos e colocados na Biblioteca de Alexandria. Como uma grande parte do povo judeu daquela época agora tinha basicamente o grego como sua língua número 1, eles começaram a usar a Septuaginta como a sua Bíblia. E é por meio dela que eles estudavam então as palavras de Deus, junto com esses livros. Mas essa não era mais a mesma Bíblia que eles tinham em hebraico, ela já tinha essa adição dos 7 livros. Bom, o cenário do Novo Testamento e início da igreja, você deve saber que os apóstolos eles escreveram em grego. Mas os primeiros 100 anos da igreja foi o período onde essas cartas foram sendo escritas ainda. Basicamente a igreja se reunia e o que ela tinha sobre palavra de Deus era o Antigo Testamento. Uma série de gregos reunidos com o Antigo Testamento, que Bíblia você vai precisar ler? Justamente a Septuaginta, a Bíblia em grego. Paulo, Pedro, Tiago, João já escreviam as suas epístolas, suas cartas do Novo Testamento, todas em grego.
Inclusive as citações que eles faziam, quando você pega essas cartas do Novo Testamento que fazem uma citação a algum versículo do Antigo Testamento, você vai perceber que a citação que eles fazem não é nem da Bíblia hebraica, é justamente da Septuaginta, porque ela se popularizou e se tornou basicamente a Bíblia que era acessível a todos. Com o decorrer do tempo e essa expansão do grego ainda maior até o século IV, basicamente vai se assumir então que a Septuaginta agora ela passa a ser esse compilado do Antigo Testamento e que agora as cartas que foram sendo escritas pelos apóstolos vão sendo inseridas agora formando toda essa Bíblia, esse cânon completamente em grego. E isso vai ser tomado como a Bíblia da igreja até a Reforma. Na Reforma vai acontecer uma reviravolta que é muito importante, para que você entenda então que esses livros eles foram adicionados à Bíblia hebraica, assumidos durante um período da igreja como a Bíblia da igreja, e a partir da Reforma eles não foram removidos da Bíblia, mas os reformadores decidiram que eles voltariam para a Bíblia hebraica e não usariam essa Bíblia grega com esses 7 livros que foram adicionados. Perto da época da Reforma, vai surgir um cara chamado Erasmo de Roterdã. E o que acontece é que do século VIII em diante, o estudo do grego se perdeu completamente, ninguém mais sabia falar grego. E toda a questão do estudo teológico agora, ele dependia do latim. Se você quisesse saber de teologia, quisesse estudar teologia, você tinha que aprender latim. E você só podia consultar escritos em latim. A Bíblia estava em latim. Mas Erasmo de Roterdã, ele vai conseguir retomar os estudos do grego e do hebraico da época de Jesus. E vai começar a expandir esse conhecimento para que outras pessoas conseguissem ter acesso aos escritos originais. Quando Martinho Lutero se depara com essa realidade e com algumas divergências que eram encontradas principalmente nos livros apócrifos, esses deuterocanônicos, e eu vou citar algumas aqui, por exemplo, a questão histórica de Macabeus. Quando você vai para os livros apócrifos, você vai perceber que tem primeira e segunda Macabeus, que eles narram um período da história de Israel que foi nesse período intertestamentário, existe uma série de divergências históricas, principalmente com relação ao livro de 2 Macabeus, que parece muito mais com fábulas do que com registro histórico real. Não apenas isso, mas questões doutrinárias que começaram a surgir, como, por exemplo, o purgatório, por causa desses livros apócrifos. O purgatório ele só é encontrado dentro dos livros apócrifos. Mas um agravante de tudo isso é que quando você olha para o Novo Testamento e você compara tudo aquilo que os apóstolos do Novo Testamento escreveram e citaram, não existe citação direta aos apócrifos. Em outras palavras, por mais que a Septuaginta era usada na igreja, os apóstolos claramente não reconheciam esses 7 livros como inspirados por Deus. Eles usavam essa Bíblia porque essa Bíblia era a que todo mundo conseguia entender. Mas no Novo Testamento não existe nenhuma citação dos apóstolos com relação a esses livros. Em outras palavras, eles não estão aprovando esses livros como livros inspirados por Deus. Eles sabem que essa obra foi feita por Ptolomeu II com o objetivo de colocar mais um livro na sua biblioteca. Mas o que eles têm para usar naquele cenário é exatamente a Bíblia grega para que o evangelho pudesse se expandir. Em outras palavras, eles não estão aprovando os livros dali, eles estão usando aquela Bíblia porque era o que tinha. Mas eles estão desaprovando quando em todo o Novo Testamento, na verdade, eles não fazem sequer uma única menção aos livros apócrifos, mas fazem centenas de menções a todos os outros livros da Bíblia, com exceção de 1 ou 2 livros, que inclusive também foram questionados na história da igreja. O ponto é, Lutero percebe que já que a gente tem acesso aos originais, a gente não tem que ir para o meio de intermediários. Se a gente tem a Bíblia hebraica e a gente consegue ler ela e traduzir do hebraico direto para o alemão, que era a língua de Lutero, por que eu vou traduzir do grego, que já é uma tradução? Em outras palavras, eu vou passar por 2 traduções para chegar na minha, sendo que ainda vão acontecer esses erros, essas questões de distâncias históricas e criações doutrinárias que vieram por causa dos apócrifos. Então, dali para frente, a igreja protestante ela decide o seguinte: nós vamos consultar diretamente a Bíblia original hebraica e os escritos apostólicos em grego. E nós vamos fazer a nossa tradução direto disso, e não de novas traduções que foram surgindo. Em outras palavras, se eu tenho um filme que foi gravado em português e foi traduzido para o inglês, não faz sentido eu pegar o filme que está em inglês agora e traduzir para o francês, se eu tenho o original escrito. É exatamente isso que acontece da Reforma para frente. Só que a Bíblia Católica, ela tinha que sustentar ainda suas doutrinas que foram formadas em todo esse período, e uma boa parte dessas doutrinas tem base dentro dos livros apócrifos. E ela não podia remover isso simplesmente porque faz parte da teologia católica dali para frente.
E é aí que existe então esse rompimento, onde a Bíblia católica sustenta e mantém esses livros apócrifos, e onde a Bíblia protestante, por não acreditar nessas doutrinas, não acreditar que esses livros são inspirados por Deus, e por ter agora acesso aos escritos originais, dali para frente ela decide que sempre traria traduções direto dos originais, assim como os judeus sempre aceitaram seu Antigo Testamento, sem a adição desses livros. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que agora você entenda a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não segue o canal, segue aqui para você receber mais vídeos desse jeito. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.